Olá, boa tarde, que alegria estar com você. Começando ao vivo o programa Vida em Foco para todo o Brasil. Você que me acompanha via satélite, canal digital aberto, pela Sky, pelo YouTube TV Evangelizar Oficial, seja bem-vinda, seja bem-vindo. O programa de hoje está recheado de notícias importantes, recheado daquilo que vai fazer diferença na sua vida. Nós vamos começar falando sobre um tema que muitas pessoas falam a respeito, mas nem sempre sabem o que significam. Da área da psiquiatria, vamos falar sobre bipolaridade. E olha que a bipolaridade afeta muito mais gente do que a gente pensa, em torno de 140 milhões de pessoas no mundo. Então a minha primeira convidada está aqui, ela é psiquiatra, a doutora Sarah Hickel vai falar sobre este tema com a gente. Um assunto que é muito sério, triste ao mesmo tempo, que está acontecendo em Israel desde o último sábado. Vamos conversar com uma brasileira que mora lá e que vai falar a respeito de um pouco dessa realidade do que eles estão vivendo. E também vamos trazer dicas de economia para o período das férias, que também de alguma forma se aproximam, certo? Final de ano vem aí, feriado vem aí. Nós vamos te ajudar a economizar no dia a dia mesmo, para você poder ter boas férias com a sua família. Então fique comigo que está começando o programa Vida em Foco. Esse primeiro assunto aqui, a bipolaridade, é interessante porque é uma palavra que está muito na boca do brasileiro, até mais para se referir a temperamento, por exemplo, das pessoas, né? Um fala com o outro de bipolaridade, parece que eu sou bipolar, parece que eu mudo o meu humor, mas não, é uma doença, né? Então a gente precisa entender, primeiro, do que se trata, qual que é esse tratamento, diagnóstico. Seja muito bem-vindo, doutora Sarah, tudo bem? Carol, muito obrigada por me receber aqui para falar de um assunto tão importante. Eu agradeço, é um assunto bem complexo, é difícil achar profissional na área. Obrigada pela tua disponibilidade, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Mesmo. A gente pode começar com uma definição mesmo do que é essa bipolaridade? Ela é algo genético ou não? Isso, o transtorno de humor bipolar, ele é uma doença do humor, tá. E ele tem uma heredabilidade bem elevada, cerca de 80%, né? Então é uma doença que é bastante genética. Agora, quando você fala doença do humor, eu acho que até por isso às vezes as pessoas pensam, né? É o humor que varia. Não tem a ver com variação do humor necessariamente, certo? Na verdade, a doença, né, o transtorno de humor bipolar, ele é uma doença de fases. Tá. Então a pessoa ela vai ter fases depressivas, ela vai ter fases de euforia ou intensa irritabilidade, e no meio dessas fases ela vai ter fases de normalidade. Né? Então, muitas vezes as pessoas leigas confundem o transtorno de humor bipolar com uma hiperreatividade emocional, que é aquela pessoa que, dependendo do que acontece ao seu redor, ela já tem uma reação extrema, né? Não se trata disso, é uma doença de fases. Como se fosse assim uma hipersensibilidade, não tem a ver com isso? Não tem a ver com isso. E o diagnóstico é difícil ou não? Imagino que se ele tem essa fase de normalidade, picos, como que se detecta uma doença dessa? Isso, o diagnóstico ele é bastante complicado porque você precisa acompanhar o paciente a longo prazo, né? Então você vai ter que acompanhá-lo durante os anos para realmente diagnosticar a fase de mania, que a gente fala que é essa fase de alegria patológica ou irritabilidade, as fases depressivas e as fases que a gente chama de eutimia, que são fases de humor normal. Nossa, e a gente falou em cerca de 140 mil pessoas no mundo, né? Entre 18 e 25 anos de idade. Milhões, Isso. Na verdade, 140 milhões de pessoas. E então é uma idade assim, são jovens que a gente está falando. Exato. Normalmente ela se inicia na adolescência ou no adulto jovem, né? E pode ser desencadeado por algum estressor psicossocial, a morte de um ente querido, ou mesmo até o uso de drogas pode levar ao desencadeamento dessa doença. Mas às vezes a gente não tem nenhum desencadeante, né, pelo fato de ser realmente uma doença genética. Tá, mas por exemplo, um trauma pode ocasionar isso também, então, pode. Mesmo sem a genética, digamos, aqueles 20% que estão fora da genética, poderia desenvolver? A gente tem casos, sim, na clínica, onde o paciente não tem nenhuma história familiar e ele acaba desenvolvendo a doença, sim. Mas é um caso bem específico. Isso, são casos mais raros. As exceções. Exato. Entendi. E como que é feito depois do diagnóstico?
Como que é feita o tratamento? Isso. O tratamento do transtorno de humor bipolar é um tratamento bastante complicado, porque a gente não tem uma medicação que vai atuar em todas as fases. Porque se você tem uma fase de depressão, você precisaria de um antidepressivo. Depois a euforia... como, né? Isso. Como puxar isso para um equilíbrio? É bastante complicado. Então, a gente vai acompanhando o paciente, dependendo da fase que ele vai apresentando, a medicação ela vai modificando, né? De acordo com as necessidades. E, enfim, e a pessoa precisa ter um estilo de vida bastante organizado, né? A gente sabe que pacientes com transtorno de humor bipolar não podem, por exemplo... ter insônia, né? Não podem ficar noites em claro, porque isso por si só pode desencadear novos episódios. Então a pessoa tem que ter uma vida bastante regular, um estilo de vida bastante saudável. Entendi. Então o exercício físico é importante, alimentação, tudo isso ajuda a pessoa a ficar num estado, digamos, nesse da normalidade por mais tempo ou não? Exato. Além do estilo de vida, a gente sempre indica a psicoterapia, né? Porque se o indivíduo ele já tem essa predisposição e os estressores do dia a dia vão acontecendo e ele está bem amparado por uma psicoterapia, ele consegue lidar melhor e não se desequilibrar. Mas, por exemplo, uma vez que se diagnosticou, já chegou, né? Já sabe que é a bipolaridade, que não é uma depressão, que geralmente começa, né? Achando que é uma depressão, alguma coisa assim, né? Exatamente. Chegou no diagnóstico certo. Essa pessoa, ela vai, ao longo da vida, além dos hábitos, ela vai tomar uma medicação pelo resto da vida, que é uma coisa que às vezes as pessoas ficam com medo. Ou não, ela entrou na crise, ou ela vai perceber a crise, ela vai ter condições de tomar um medicamento, porque o que eu fico imaginando de poucos casos que eu conheço, né? Pessoalmente não conheço ninguém. Sim. De alguém que conhece alguém, assim. Me dá a impressão que a pessoa, quando ela entra numa fase da depressão ou da euforia, ela perde o controle da situação. Ela não tem daí como, não, agora eu vou fazer isso. Ela abre mão de tudo isso, não é? Exato. Ela normalmente não tem uma crítica, um insight do que está acontecendo com ela. Ou seja, ela não percebe algum gatilho, alguma coisa. É de repente. Para ela, pelo menos, é de repente. Exatamente. Tá. Pacientes que têm a doença há mais tempo, normalmente eles já percebem, né? Isso a gente também orienta em consultório, que o primeiro sinal é usualmente uma alteração de sono. Eu passo a não dormir, ou dormir demais. A gente já fala, opa, peraí, a gente então já tem que tomar um cuidado. Por ali, entendi. Exatamente, né? Então a gente já vai orientando, o paciente vai se percebendo, né? E a gente precisa também alertar os pacientes que o transtorno de humor bipolar é uma doença neurodegenerativa. Então a cada crise que o paciente tem, ele vai perder massa encefálica e vai ter perdas cognitivas. Então ele precisa fazer o tratamento certo para prevenir as crises, para não chegar lá na frente e desenvolver um quadro demencial, né? Que então também tem essa relação. Tem essa relação também. Pacientes que têm transtorno de humor bipolar que não se cuidam, eles têm um risco muito mais aumentado de desenvolver um quadro demencial. Mais pra frente, ou não? Mais Isso pra seriam frente. anos depois. Se a gente tá falando de jovens ali, exato, vai ser mais na velhice. Assim. Mais na velhice. Tá, e geralmente quando você diagnostica um desses jovens, você faz um rastreio também na família, já que 80% ali é hereditário. Se descobre o quê? Uma mãe ou um pai... Alguém na família vai ter um comportamento muito parecido com aquele, é isso? Provavelmente, né? E às vezes o que acontece? Às vezes o transtorno de humor bipolar ele tá disfarçado, por exemplo, naquele parente que é alcoolista, né? Então a pessoa ela não tem os picos porque ela tá sob o efeito do álcool. Exatamente. Ou ela usa o álcool, né, para se medicar. Entendi. Né? Então, às vezes você vai fazendo a pesquisa ou alguém que, né, suicidou-se, coisas do gênero. Então, às vezes você fazendo essa história, você consegue perceber se tem algum familiar. Então, é um trabalho da família mesmo. Exatamente. Que o psiquiatra faz. Exatamente. E importante, você falou que ele é multidisciplinar. Entra o psiquiatra, entra uma psicoterapia. Isso. Às vezes, o que mais a pessoa quiser, uma terapia ocupacional. Também dá certo? Também dá certo. Reabilitação cognitiva para aqueles pacientes que já tiveram perdas cognitivas por conta das crises repetidas. E assim, você tem algum caso que você falaria assim, esse tipo de paciente não pode fazer tal coisa, por exemplo, sei lá, às vezes até uma profissão, né? Lidar com situações de estresse, às vezes dar aulas, por exemplo, ou cuidadores. Tem alguma restrição nesse sentido ou não? Pelo diagnóstico em si, não, né? Tá. Daí a gente teria que estudar mais assim, quais são as estratégias de enfrentamento, isso é como a pessoa aprendeu o manejo de estresse ao longo da vida, né? Quais são os traços de personalidade dela, se ela é mais impulsiva ou não. Então a gente teria que fazer um estudo dessas outras características para daí então, poder... entender a personalidade também ajuda nesse tratamento. Muito, personalidade, temperamento, como você falou no começo. Legal. Né? Entendi.
Tudo ajuda. Tudo Muito ajuda. bom. Muito obrigada, viu, pela tua presença. Vou deixar o seu contato aparecendo, da doutora Sara Hickel. Muito obrigada, viu, pela tua presença. Carol. Foi um Imagina, prazer. eu que agradeço. E olha, hoje nós temos um grande evento aqui na TV Evangelizar, presencialmente, para quem está Curitiba, região metropolitana. Você já sabe, dia de noite de louvor, segunda-feira, certo? E quem é o nosso convidado de hoje? Vamos ver se você se lembra. Frei Gilson vem com a gente, vem aqui para lotar o nosso santuário, o auditório, nessa segunda semana com o mesmo tema, Teu Refúgio. Mas Frei Gilson traz para nós esta frase de grande impacto aqui, ó, não tenha medo. É em torno disso que hoje nós mergulharemos na espiritualidade de Frei Gilson. Então, você já sabe, a partir das 19 horas para todo o Brasil, se quer vir presencialmente, chegue cedo. Já tem gente aqui, tá? Então, o quanto antes você quiser vir, venha que Frei Gilson estará aqui conosco. Bom, agora a gente vai para um breve intervalo. Eu quero chamar a sua atenção porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um tema que está preocupando o coração de todo mundo, né? Israel está lá desde o último sábado em guerra, então, claro, vamos rezar por eles, mas vamos conversar com uma brasileira que mora lá também. Então, eu espero você depois do intervalo. Estamos de volta com o programa A Vida em Foco, ao vivo para todo o Brasil. Muito obrigada pela sua companhia nessa segunda-feira. E eu confesso que eu estou com o coração meio apertado de trazer esse assunto aqui para nós, né? Como você já sabe, desde o último sábado, Israel entrou em estado de guerra contra o Hamas. Então, o que fica aqui para nós é uma grande preocupação, né? Até porque a situação em que foi colocada na faixa de Gaza, mais de 5.000 foguetes que foram lançados contra Israel por um grupo extremista, nos faz pensar primeiro, nas pessoas que estão lá, certo? A gente já tem ali um número de mais ou menos 1.200 pessoas mortas, sem contar as feridas. Então, são notícias assim que realmente nos deixam muito preocupados. Agora, a gente vai conversar aqui com uma brasileira, a Aline Shefkes, que está lá, que mora lá. Ela deve ainda... Se eu tô aqui com o coração apertado, eu que tô aqui distante, eu imagino a Aline, porque a Aline tem filho, está grávida, o marido dela é do exército. Então, Aline, primeiro eu queria falar o seguinte, eu agradeço você estar aqui com a gente e saiba que antes de qualquer coisa, nós estamos unidos em oração por vocês aí, por vocês todos que estão aí e principalmente por saber que algo que a gente não queria ver acontecendo, né? Está acontecendo. Muito obrigada, viu, minha querida, pelo teu tempo. Muito obrigada a você pelo convite. A gente realmente está vivendo dias muito tristes e as orações realmente nos ajudam muito aqui, nos fortalecem para passar esses dias da maneira menos terrível possível. Sim. Aline, e você está aí faz alguns anos, certo? Me conta um pouco da sua história aí. Então, eu moro em Israel já há 15 anos. Eu conheci meu maravilhoso marido aqui em Israel. A gente se casou em 2016. Eu tenho meu filhinho mais velho, Yair, que está com 1 ano e 10 meses. Eu estou grávida agora, começando o 9º mês. E como tu falou, meu marido agora está no fronte de guerra. Também o meu trabalho foi completamente interrompido. Eu trabalho como guia de turismo e também como youtuber. E, obviamente, toda a nossa vida parou nesse momento. Não só a minha, mas todo Israel realmente parou para se mobilizar, para tentar defender o país desse terrível ataque que está acontecendo. E, Aline, assim, a gente sabe que a história de Israel não é de hoje, né? Ela vem de séculos, sempre ali essa faixa ali em conflito, né? Desde antes ali do cristianismo. Mas eu não sei qual que é a tua impressão. A gente sempre viu
essa guerra como algo até um pouco distante, mesmo para os brasileiros aí, né? Eu tive a oportunidade de conhecer outros brasileiros em Israel, acho que tem bastante brasileiros aí, e sempre se falava assim, não, mas a coisa acontece lá na faixa de Gaza, e até para quem visita Terra Santa, esses lugares, sabe que é distante, né? Não havia esse conflito da forma como nós estamos vendo hoje. Então, eu queria sentir de você assim, como que vocês veem isso estando aí? Passa para nós um pouco dessa sensação, porque eu acho que quanto mais a gente conseguir entrar na história de vocês hoje, mais a gente vai conseguir tocar os corações de quem está nos vendo para aumentar as orações. Acho que esse é o único propósito válido aqui, né? Eu acompanhei milhares e milhares de peregrinos para conhecer a Terra Santa e a gente fez peregrinações maravilhosas e todo mundo me dizia como se sentia seguro em Israel, que às vezes as pessoas tinham a impressão que Israel era inseguro, chegavam aqui e se sentiam muito bem, viajando tanto em Israel como na autoridade palestina, e de repente a gente foi pegos de surpresa e a situação mudou. Quer dizer, a última guerra que houve em Israel realmente foi em 2006, a Guerra do Líbano, mas também foi uma guerra que foi travada principalmente dentro do território do Líbano. Houveram foguetes jogados contra o norte de Israel, mas era uma coisa pontual. Operações em Gaza eram em Gaza e a população afetada realmente, não que desmereçam, obviamente, eles sofreram muito, mas a população localizada próxima à faixa de Gaza. E, de repente, a gente está vendo um ataque dentro do território israelense, que é uma coisa que a gente não via, eu acho que desde talvez da guerra do Yom Kippur, realmente, soldados estrangeiros, no caso não são soldados, são terroristas, mas pessoas, inimigos de Israel entrando de uma maneira terrestre. Foi a primeira vez em talvez 50 anos que aconteceu e realmente chocou a gente. A gente acredita que a normalidade de Israel vai voltar, e que a gente vai voltar a se sentir seguros. Agora, realmente, uma questão do que, quando isso vai acontecer, e se é uma questão de dias, semanas ou meses, mas realmente a gente está vendo imagens de muito, muito, muito sofrimento, porque quando a gente fala dos mortos, a grande maioria dos mortos em Israel foram mortos civis. Sim. Criança, bebês, mulheres, idosos, quer dizer, é uma falta de humanidade. Realmente só nos resta orar por essas pessoas, tanto as que estão sofrendo dos dois lados da fronteira, mas realmente não é uma coisa que a gente estava acostumado a ver aqui em Israel. Sim, eu também fiquei chocada com isso, né? Israel sempre pareceu ser bem segura, né? O que você ouve aí de dentro, né, do país sobre... A respeito mesmo, o próprio governo de Israel, os diplomatas, eles estão otimistas com relação ao que vem em seguida ou não tanto, Aline? Olha, otimismo é uma palavra um pouco difícil de usar num momento de guerra, porque em guerra nunca tem vencedores. Uma coisa que é clara para todo mundo de Israel é que essa guerra não é uma ameaça existencial a Israel. Israel existe hoje, Israel vai seguir existindo amanhã, Israel vai seguir existindo daqui 50 anos. Então a gente sabe que o Estado de Israel vai continuar existindo, mas que esses últimos dias realmente criaram uma cicatriz que não vai ser fechada tão cedo. Então a gente está criando um trauma para a nação inteira. Eu acho que principalmente para as crianças que foram... Todo mundo foi pego de surpresa, mas realmente as crianças são as mais afetadas, traumatizadas. Vocês estavam falando antes também de toda a questão psiquiátrica. Eu tenho certeza que a gente vai precisar de muitos psicólogos e psiquiatras para ajudar aqui na próxima geração. E já que houve um grande ataque contra Israel, vai haver uma grande resposta também. Provavelmente. Então, sabe que a resposta de Israel, ela vai ser grande. Israel vai atacar os terroristas do Hamas com muita força. Como isso vai ser feito, a gente não sabe. Não sei se o governo já decidiu como isso vai ser feito, mas realmente Israel não vai ser a mesma daqui 3 meses a que era há uma semana atrás. Sim. Aline, o pessoal estão saindo de casa, estão assustados. Como que está a rotina de vocês? Mudou muito já ou não? Então, depende de que parte do país a gente está falando. Obviamente, todo mundo que está no sul de Israel, principalmente a zona próxima de Gaza, a vida deles foi completamente interrompida.
As outras regiões, por exemplo, a Galileia, uma zona tão bíblica importante, ela praticamente não foi tocada, quer dizer, então a vida na Galileia segue normal. Aqui em Jerusalém, sim, houveram alarmes, quer dizer, sirenes, mísseis foram lançados contra Jerusalém. Apesar disso, nenhum míssil caiu, todos os mísseis contra Jerusalém foram interceptados, mas houveram as sirenes, tanto hoje como no sábado, e a instrução do governo para quem está, depende da zona do país, mas para a gente que está aqui em Jerusalém, é seguir a vida com precaução. Isso quer dizer, as pessoas podem ir para o trabalho, os supermercados estão abertos, o transporte público funciona, mas a instrução para a população é que a gente fique atentos, próximos a abrigos. Então, por exemplo, o sistema de educação parou, então meu filho está fora da creche, meu filho está em casa comigo, e a gente fica atentos. Se toca a sirene, a gente vai para o abrigo antibombas, para o bunker, espera os 5 a 10 minutos que a gente precisa esperar e depois a gente sai. Então, a gente está numa vida, a gente pode manter a nossa vida, mas a gente tem que estar atentos, e a gente obviamente está tensos com toda a situação que está acontecendo, mas a nossa vida está muito tranquila em comparação ao que está acontecendo no sul de Israel. Entendi. Então, Jerusalém ainda se mantém, claro, a tensão da guerra, que é provocada em todos os cantos do mundo inteiro, né? Mas Jerusalém está estável por enquanto. Sim. E se Deus quiser, vai permanecer, né? Se Deus quiser. Aline, Deus quiser. Eu agradeço, viu, o teu tempo. Eu sei que você é super ocupada, você tem um filho, você tem outro na barriga, você tem a preocupação com o teu marido. Agradeço, então, esse teu tempo, teu coração aqui com a gente, e pode ter certeza que quem nos acompanha aqui na TV Evangelizar, a gente fala com o Brasil inteiro, brasileiros fora do Brasil também, vão entrar em oração com certeza por vocês, por nós todos. Muito obrigada, tá? Muito obrigada, a gente agradece a todas as orações de vocês e a gente espera que a paz possa voltar aqui para a região o mais brevemente possível. Amém, obrigada, viu? Um abraço para você. E agora a gente quer dar uma olhada, né, falando um assunto tão tenso assim, vamos olhar um pouco para como está a nossa luta pró-vida. Nós tivemos o 9º Seminário da Vida contra a prática do aborto. É isso que eu compartilho agora com você. Enquanto em Brasília, o Supremo Tribunal Federal e o Senado discutem a aprovação da ADPF 442, a Igreja Católica de todo o Brasil se mobiliza contra. Em Curitiba, a Arquidiocese, em parceria com a Casa Pró-Vida Mãe Imaculada, reconhecida nacionalmente pelo seu trabalho, realizaram no auditório da Paróquia São Jorge, no bairro Portão, o 9º Seminário da Vida. Com o tema O Anúncio do Evangelho da Vida frente aos desafios atuais, o casal de palestrantes Ana Carol de Roça e Marlo de Roça apresentaram diversos cenários de ameaças à vida, destacando questões como o aborto, a eutanásia e a bioética. Nós precisamos resgatar, né, essa noção, o valor intrínseco da vida, especialmente na esfera pública, porque na verdade a sociedade sabe muito bem que o embrião, o feto é uma vida humana e precisa ser respeitada, né? Mas infelizmente muitos dentro da esfera pública, né, de órgãos assim no Brasil inteiro, têm aderido a uma visão de mundo completamente anacrônica, né, que é avessa à valorização da vida. A família é o berço, né, da vida, e é o berço aí da cultura da vida, né? É onde todas as pessoas aprendem sobre o amor, sobre o respeito e, consequentemente, vai aprendendo a valorizar cada vida, cada pessoa. Nós precisamos cada vez mais ganhar conhecimento de como defender diante desse mundo que está desprezando a vida. Veja, muitas são as ocasiões em que argumentos falaciosos, argumentos infundados são acolhidos como se fossem argumentos verdadeiros. E é preciso justamente o quê? O estudo, a formação, o conhecimento, para que esse tipo de persuasão que é feita por causa da ignorância que às vezes está presente, ignorância no sentido do desconhecimento, ela possa ser então evitada.
Um dos principais temas abordados durante as palestras é o papel da família como célula fundamental na defesa da vida. A ação que está em tramitação em Brasília foi protocolada em 2017 e é de autoria do partido PSOL. O assunto ganhou destaque nacional no último dia 22, quando a ministra relatora Rosa Weber votou favorável. Vigente desde 1940, o Código Penal criminaliza o aborto, exceto em 3 situações: gravidez decorrente de estupro, risco à vida da gestante e anencefalia do feto. Com o Seminário da Vida, a Igreja Católica busca discutir com a sociedade soluções diante dos desafios contemporâneos para a defesa da vida. Ao unir esforços com diferentes setores da sociedade, espera promover uma cultura de respeito e valorização da vida. No Brasil, pesquisas assim, nos últimos anos mostram que 70%, 80% da população é contra o aborto, por exemplo. Mas as pessoas, em geral, elas não sabem como argumentar o porquê que são contra o aborto, ou argumentam assim de uma forma muito breve. Precisa muitas formações, e as pessoas tomar posse desse conhecimento para conseguir explicar a todos. A gente vive um momento de muita polarização, então é importante nós nos unirmos, nos fortalecermos. Logo após o seminário, uma missa presidida pelo Bispo Auxiliar de Curitiba, Dom Reginei, deu a abertura da Semana Nacional da Vida. Uma consciência bem formada, reta, uma pessoa que conhece, ela é capaz de levar esse conhecimento e também permitir que outros tenham acesso a essa visão, essa compreensão, a essa proposta ética e moral que defende a vida humana. E sobre esse assunto, hoje à noite em São José dos Pinhais, nós teremos uma audiência pública e você pode participar às 7 horas da noite na Câmara Municipal de São José dos Pinhais. Tema muito importante, se você pode, participe. Agora a gente vai para um intervalo, é rápido, e na volta a gente vai falar sobre férias e sobre como você pode economizar a partir de agora para as férias que vêm logo no final do ano. Eu volto já. De volta com o programa Vida em Foco, já pensando nas férias, que eu sei, tá na hora de planejar. Já vou te dar dicas aqui, eu não, especialista, a respeito de economias para as suas férias. Mas durante esse mês missionário, esse mês de outubro, você sabe que a TV Evangelizar está compartilhando com você os momentos da viagem que Padre Reginaldo está fazendo em missão, já que é um mês missionário. Padre Reginaldo já passou pelos caminhos de São Pio, Medjugorje, ele já passou pela Itália, pela Croácia e também pela Bósnia e Herzegovina. Você acompanhou tudo aqui pela TV Evangelizar, os melhores momentos dessa peregrinação, dessa missão, e vai continuar até o dia 11 de outubro. Durante esta semana você ainda acompanha aqui na nossa programação. Lembrando que nós também temos 2 horários do Terço de Jesus das Santas Chagas com o Padre Reginaldo Manzotti, às 3 da manhã e às 3 da tarde, 3 da madrugada, melhor para você poder acompanhar aqui com a gente. E também quero contar aqui para você que nós teremos a Camerata Antiqua, uma apresentação no dia 27 de outubro, às 19h30 aqui em Curitiba, e você vai poder acompanhar aqui pela TV Evangelizar. Então anote aí, porque é uma apresentação belíssima que você assiste de camarote aí na sua casa, tá? Aqui com a qualidade que nós temos pela TV Evangelizar. Agora sim, vamos falar sobre férias, porque eu sei que essa semana tá todo mundo em clima meio que de feriado, Tem pessoas que aproveitam viajar, visitar os parentes. Daqui a pouco, novembro, tem mais 2 feriados. Aí vai todo mundo entrando no clima de férias, não é assim, minha querida? Então deixa eu dar aqui as boas-vindas a Raquel Benatti, que é especialista em finanças pessoais. Por quê? Porque não adianta a gente pensar em férias na hora de sair e não ter dinheiro, Não ter nada economizado antes. Temos que começar agora esse planejamento ou não? Seja bem-vinda, Raquel.
Boa tarde, é um prazer estar aqui com você, Carol. Na maioria das vezes a gente quer viver hoje sem pensar no amanhã, né? É mais fácil, né? É mais fácil. Vamos viajar, chegou o feriado. A hora que chega o feriado, vai viajar, depois ver como que vai ficar a conta, Joga né? lá no cartão e aí depois vê o que faz com os boletos que já vão vencer, mas o cartão é por aí. É tipo, socorro Deus, né? Toca aquela música no final, na cabeça. Mas e acontece, o brasileiro tem esse perfil de viver o momento, fazer uma dívida sem planejar? Eles fazem isso até para férias, momentos de fim de ano, tem esse hábito? Super, infelizmente. Eu costumo dizer que, para você ter uma ideia, cada 10 pessoas que nós conversamos hoje, em média de 7 ou estão endividadas ou estão fechando no negativo. Porque Então, aquela dívida não planejada mesmo, não é uma coisa assim pensada. É o famoso realmente vamos viver o hoje e depois a gente vê o que faz. E aí quando a gente pensa num feriado, você já trabalhou um montão, passou um mês, e esse agora que tá por vir, por exemplo, né, bem no início do mês, caiu o pagamento. O pessoal tá com dinheiro, a vão querer sensação, viajar. exatamente. Sensação de poder fazer as coisas, e é onde depois, lá no final do mês já vai, ou antes, né? Às vezes até antes do final do mês. Até antes. Mas e aí, a pessoa consegue, por exemplo, com economias pequenas do dia a dia ali, juntar algum dinheiro para umas férias que virão? Ou não, isso não vai ser o suficiente, teria que ter começado lá no começo do ano, por exemplo? Hoje pela manhã tive uma conversa com uma cliente sobre isso, que nós falávamos muito exatamente do detalhe do esperar sobrar. Se as pessoas esperarem sobrar, infelizmente, difícil, não né? vai ter jeito. Sempre surge alguma coisa, né? Sempre, sempre. Nós somos criativos, a gente dá um jeitinho de gastar. Tá. Então, o ideal eu tenho a clareza dos meus gastos, das minhas entradas, das minhas saídas. Vai me sobrar R$400. Pega daqueles 400, 300 você vai guardar para o dia a dia, para os imprevistos. E R$100 vai ser para aquela viagem do final do ano. Só R$100 é suficiente? Depende da família, claro, né? Depende da família, depende de onde você vai, tudo depende de muita coisa, claro. Exato. Porque aqui a gente está falando, nós estamos em outubro, né? Se a pessoa conseguir fazer outubro, novembro, dezembro, já chegou. São 3 meses só. Quer dizer, dependendo do que ela vai fazer, não dá. Ou seja, o ideal seria ter planejado lá no começo. Desde de umas janeiro. férias para outra. Esse é o ideal. Para a pessoa não ficar apurada, ou fazer uma coisa melhor, fazer uma viagem mais longa, enfim. É isso. E o que é legal, você já deu uma dica excelente, porque o que a gente tem o hábito, só lembra na hora que tá chegando. Tá. E aí, ou vai lá e parcela perder de vista, aqueles R$300 que eu dei exemplo, os R$300 da viagem, vou pra praia, eu quero aproveitar e ver os fogos lá na beira do mar. Aí, quando chega janeiro, começa os impostos, chora. Sim. Então, o que eu já sugiro aqui para todos, já como uma dica, se não planejou para janeiro, se não planejou para o final de ano, não começou lá em janeiro esse projeto de férias, quero ter umas férias com a minha família, com meu pai, com os meus filhos, faz algo mais simples agora. Mas não, se dá para viajar realmente, já comece de uma forma mais simples. Sim. E aí, quando for lá no início do ano, já determine. E o que é legal, como família, para quem tem filhos, né? Chegando aí o Dia das Crianças. Sim, também. Envolve a família. Porque senão os filhos vão fazer gastar, daí o pai não vai conseguir fazer as economias, porque assim é o fluxo, né? Aí fica todo mundo estressado e viaja e entra em dívidas. Sim. E hoje em dia tem várias formas. Você pode utilizar, se você tem um bom cartão de crédito que é amigo, você pode navegar ali com as milhas. E você pode comprar uma passagem com desconto. Então isso é uma possibilidade. Tem várias pessoas que trocam por produtos. Não vale a pena, é melhor viajar realmente. Então isso já é ótimo. Para quem tem os filhos e os filhos já estão trabalhando, senta lá, vamos todo mundo da família, o pai consegue guardar 100, a mãe consegue mais 100 e o filho mais 100. Aí aqueles 300 já bateu. Já foi 3 vezes mais. Isso. Aí já consegue garantir uma Sabe viagem para o ano que vem. Sabe qual que é meu medo? Que daí a pessoa vê que ela consegue guardar 100 lá, né? Aí sabe o que ela faz? Ela faz uma dívida de 12 de 100. Porque ela já sabe o que ela vai conseguir mesmo. Às vezes ela vai até um pouquinho a mais, entendeu? Porque na hora de se divertir é assim que funciona o brasileiro, viu? Exatamente nessa linha. Que eu conheço. Todo mundo. A produção tá falando que tem um videozinho aqui na internet que é bem autoexplicativo aqui. Vai lá, produção, vamos assistir. Hoje...
Hoje é dia 9, né? 9 de outubro. Tem muita gente que já tá nessa situação aí. Em 10 minutos acabou, né? Já era. Começa a pagar a boleta, a fatura do cartão. Aí já fica na expectativa. Vai, cartão, libera logo o limite pra eu voltar a viver. Não, e tem gente que tá dando graças a Deus aí, porque falou, consegui pagar tudo. E a pessoa que fala assim, nossa, ainda sobrou, ainda boleto e não pagou, ainda tem que contar com alguma coisa. É por isso que eu falo que o brasileiro se empolga na hora da festa e fala assim, não, mas se eu conseguir 100 aqui, eu consigo 100 todo mês. E daí ele já faz, não é assim? Tô te olhando, menino, que eu sei. Já que dá, deixa eu colocar um boleto a mais na minha vida, né? Aqui cabe, aqui vai. A gente dá um jeitinho. E depois que inventou a opção de parcelar a perder de vista, sim, fala que nada é impossível. Eu não sou contra parcelar, desde que você deixe o dinheiro investido também. Tem que ter o controle e não olhar nenhuma vez por mês. Tem que toda semana estar olhando ali as coisas, né? Toda semana. Agora, isso que você falou de envolver a família, eu acho que é muito importante. Porque eu vejo assim, que quando eu faço isso lá em casa, o negócio dá certo. Quando eu não faço, aí eu tenho que me lascar sozinha ali, entendeu? Porque se você não chama as crianças e fala assim, ó, seguinte, 10 dias sem me pedir nada. Gente, filho perde coisas toda hora, né? Vocês têm filho, que vocês sabem que você tem filho ou não? Eu tenho uma pequena de 5 anos. É assim, ó, uma hora é desde uma coisinha pequena, tipo um chiclete, toda hora eles pedem alguma coisa, certo? E depois então, que aprende a pedir... falar 10 dias de não em tudo. Eu atendo muitas famílias. E os filhos, eu falo, gente, filho é bênção, mas se você não sabe administrar, ele traz dívida. Porque o custo tem que se administrar também, né? É isso. Tá chegando o Dia das Crianças. A Helena já tá perguntando qual que vai ser o presente dela. Então, se você já não determina, se já não ensina teu filho a guardar desde pequeno, ele não aprende o valor do dinheiro. Então, uma dica prática seria, por exemplo, conversar com as crianças e falar assim, ó, não precisamos gastar. Isso seria uma dica prática para economizar. E pega aquele dinheiro e guarda no envelope. Essa técnica dá certo ou não? Guardar no envelope em vez de ir no banco, porque senão vai ter um Pix para fazer, vai ver que tem a conta corrente, fez o Pix, pronto, e aí? Aí infarta a consultora, no envelope não rende. No envelope, não rende, isso eu sei. Tá. Mas é melhor no envelope é melhor do que ir na dívida, é isso. Abre ali uma conta digital, coloca ali no 100% do CDI com liquidez, tá fácil. E aí o bom é, abre aquela... vai tentar não ir lá na liquidez e tirar todo dia lá. Mas aí esquece dessa conta. Eu tenho um caso de um cliente que é muito engraçado. Ele tinha essa dificuldade em guardar. Então o que ele fazia? Guardava e deletava o aplicativo. Meu Deus, ele fazia isso? Lá e reinstalava. Toda vez ele deletava o aplicativo? Instala e reinstala. Porque uma vez que você... tem gente que tá precisando fazer isso aqui, né? Deletar o aplicativo pra não ter que ter acesso ao dinheiro, meu Deus. Porque se vê a vontade de... Não adianta, gente, é comprovado cientificamente. Gastar. Vê lá. Dá um prazer surreal. Não tem coisa... Eu falo, e nós nascemos para gastar. A gente trabalha muito, tem que gastar, mas também tem que guardar. Eu já falo, lembra que o amanhã vai chegar, gente. Então tem que lembrar disso. Sim, porque tem muita gente que fala assim, não, eu não sei o dia de amanhã. Mas e se amanhã chega? E aí, né? E chega a maioria das vezes. A maioria das vezes chega, exatamente. É isso aí. Raquel, eu agradeço você. A Raquel é da consultoria financeira W1 ou W1 que fala? W1 consultoria, é isso mesmo. Tá, e você tá lá no Instagram, né? Então, se alguém precisar de socorro, gente, fala, Raquel, socorro, preciso de dicas para a minha próxima viagem. Isso. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, é um prazer sempre estar aqui com vocês, viu? Qualquer dúvida, quem quiser, fique à vontade para mandar um direct, é raquelbenatti.consultora. Com certeza, pessoal. Espero que as pessoas já garantam as viagens de 2023 sem entrar em dívida em 2024, Carol. É meu único desejo. Pois é. Ou então já junta o dinheiro agora de 2024 para já ter o dinheiro na hora de comprar. Pensou que beleza? Eita, então tá bom. Obrigada, viu, pela tua presença. Obrigada você também pela companhia, tá? Lembrando que nós teremos a Camerata Antiqua aqui no dia 27 de outubro. Eu quero lembrar você porque é uma apresentação belíssima. E eu quero terminar com pesar, né, gente? Hoje nós tivemos os nossos sentimentos aqui, falecimento de Dom Mauro Morelli, que é o primeiro bispo da Diocese de Duque de Caxias, lá no Rio de Janeiro. Foi ocorrido aqui nesta madrugada, após enfrentar um período de enfermidade devido a complicações da própria idade, né? Então, ele é de 1935, você está vendo ali na tela, 88 anos, né? Se eu não me falha a memória. Então, que Deus possa o acolher. E hoje nós teremos um documentário às 21 horas de Carlo Acutis, porque no próximo dia 12, além da nossa padroeira Nossa Senhora Aparecida, também é o dia de
Carlo Acutis, o Beato, né, que está nesse processo de santificação. Você vai aprender mais sobre ele, sobre o amor à Eucaristia, nessa produção original da TV Evangelizar, hoje às 21 horas, não perca, tá? E amanhã eu volto com você às 3h30 da tarde. Obrigado pela companhia, um beijo, fica com Deus.